Berço da música, da fé e da esperança, és um remédio no meu coração. Só um segundo. Enquanto a gente vai ajustando aqui, já temos o espectador aqui. Deixa eu só ver agora aqui como é que a gente está na transmissão. Ele não aparece para mim. Não é para aparecer? Vai aparecer já. Tá. Boa noite, a gente está aqui nos últimos ajustes. Onde cruzam-se três belos rios, no sertão bravio, seridó. O pessoal tá vendo aí. Quem puder mandar um ok aí que tá vendo pra gente no Facebook. Tá aqui sim. Só mais um pouquinho, já temos aqui 6 pessoas assistindo. Quem estiver assistindo puder dar um ok aí nos comentários. Quem puder dar um ok aí nos comentários pra gente começar a nossa live dos ajustes aí. Começar a nossa live falando de Cruzeta. Nós vamos também ser transmitidos pela TV. Nós vamos também ser transmitidos pela TV. Beijinhos. Já estamos no ar. Já estamos no ar. Luísa, eu acho que é a Tereza. Tia Cida também aqui. Eu acho que é a Tereza no meu computador. É Tereza no meu computador. Pessoal, boa noite. Muito bacana estar aqui com vocês para a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho dessa cidade que a gente de falar um pouquinho dessa cidade que a gente gosta bastante, né? É apaixonado que a gente gosta bastante, né? Cruzeta. Tá tudo ok aqui. Estamos fazendo aqui um teste. Tá tudo ok aqui. Estamos fazendo aqui um testezinho. O pessoal está entrando. Esse começo é sempre assim, os últimos ajustes, né? A sequência de tudo que a gente vai dando a transmissão. Vou só deixar aqui tudo na nossa sequência, senão eu vou ficar com uma transmissão perdida aqui. Espera aí, só um minutinho. Vamos trocar uma ideia bacana aqui. A gente quer ver a interação de vocês. Podem conversar com a gente, trocar ideia, falar o que vocês acham, fazer perguntas, que a gente vai estar aqui procurando fazer uma live muito bacana com todos vocês. Bem, boa noite. Bacana receber vocês aqui. Essa live foi uma ideia do meu pai, Milton Simão, que disse, poxa, queria fazer alguma coisa para homenagear aí os 100 anos da minha cidade, né, de Cruzeta. E aí chamamos os amigos e parentes aqui, minha tia Cida, o Valclay, que é um amigo de infância, é um historiador, é um cara que conhece muito da história da cidade, e os filhos de Cícero e Dona Toinha, para a gente trocar aqui uma ideia. Eu sou o Guga de Macedo, sou filho de Milton Simão e Dona Toinha. E a gente está aqui para trocar uma ideia sobre Cruzeta, vamos falar isso. E aí, dando sequência, tia Cida, Maria Guedes, se apresente aí. Dê um salve aí para seus amigos da cidade de Cruzeta. Tá cortando. Bem, conterrâneos queridos da nossa cidade, Cruzeta, berço de todos nós, dos nossos antepassados, nosso, e para alguns, berço até dos seus descendentes. No meu caso, não. É meu berço de mim para trás. É um prazer muito grande estar aqui conversando com todos os nossos conterrâneos, não fazendo uma história, um histórico sobre Cruzeta. Vamos aqui relembrar alguns momentos que nós vivemos, alguns fatos que nós presenciamos e, por que não, engrandecer com muito carinho, com muito amor, a nossa cidade, fazendo o possível para que saiamos a contento,
certo? Que fazer um breve relato do que, principalmente no meu caso, o que eu vivi, junto com a minha família, com meus pais, com meus irmãos, e desejo que atenda a expectativa de todos que nos assistem. Uma boa noite e um bom trabalho nosso para vocês. Bacana. Vamos lá, Milton Simão. Você deu uma boa noite aí para o pessoal. Milton Simão? Tá ouvindo? Acho que não. Milton Simão? Milton Simão não tá conectando, eu vou fazer um contato com ele aqui. Valclei, por favor, faça as honras aí. Ok. Boa noite a todos, né? Queridos amigos de Cruzeta, boa noite os colegas de live, né? A ideia de seu Milton, de Gustavo, né? De reunir pessoas ligadas à Cruzeta, que tem um pertencimento com aquela terra e com aquela gente, né? Para que possamos discorrer um pouco sobre a cidade. Gustavo aí falou que eu tenho muito conhecimento da história, e isso não é verdade, tá? Mas a gente vai procurar conversar um pouco sobre memória, né? A minha ideia como professor de história, e aí eu sou professor de história, e disso eu faço a minha profissão de fé, na minha proposta não é uma história simplesmente oficial e, sobretudo, factual, né? A minha proposta é uma história da gente, é uma história da vivência do povo, né? É uma história construída por pessoas até anônimas, né? Essa construção da memória, ela é muito bacana e está muito em voga hoje em dia, certo? Então, o enaltecimento de Cruzeta, né, a homenagem pelo seu centenário, que é uma data muito significativa, ela vem através dessa memória, né? Meu é o Seridó, né, Cruzeta, é toda aquela região que é parte de mim, é dos meus antepassados, e eu ensino aqui às minhas filhas, que são delas também. Muito bacana, Valclei. Legal. E essa questão aí de cada um carrega seu sertão, isso é uma coisa muito, muito legal. O meu é muito colorido, mesmo com a seca, mas ele é muito alegre. Milton Simão, com vocês, se dê seu boa noite para o pessoal. Gente, meus conterrâneos de Cruzeta, vocês não podem imaginar a emoção que eu estou sentindo nesse momento. É a primeira vez que eu falo para vocês, depois de ter saído de Cruzeta com mais ou menos 16 anos de idade, e vindo para Natal na primeira oportunidade, e a partir daí trabalhando nesse Brasil inteiro. Mas, infelizmente, eu só tenho tido a oportunidade de ir a Cruzeta na festa, aliás, no dia da festa, oportunidade que eu assisto a missa das 10 horas, Irmã Maria Aparecida, que está aí presente. Meu filho já foi algumas vezes e a gente chora mais do que é. A gente chora mais do que é. Saindo da procissão, porque nós temos todos os compromissos, realmente. Mas eu queria fazer um agradecimento. Primeiro,
a senhora Salete Bernardo, a doutora Salete Bernardo, que hoje à tarde me telefonou dizendo que estava muito feliz, muito agradecida por nós termos lembrado o nome dela na fundação do ginásio. E naquela época ela era a gestora da campanha nacional de educandários gratuitos. E eu tive a oportunidade, ouvindo bem? Sim. Eu tive a oportunidade de convidá-la e nós fomos a Cruzeta e logramos isso. O ginásio foi fundado e nós tínhamos um primeiro problema, seria arranjar os professores. Ocorre que lembro-me que todo o grupo docente era formado por agrônomos, por médicos, dentistas, pessoas de nível universitário que aí estavam, e esse ginásio hoje é uma realidade. Eu queria fazer um pouquinho mais eu queria fazer um pouquinho mais de explicações sobre esse ginásio. Eu, ao término do curso, do grupo escolar, eu desejava estudar. E o que ocorre? Meu pai não estava em condições de nos mandar para estudar, porque tinha família grande, papai era funcionário público, e eu resolvi vir para lá. Com muita dificuldade, no início, fiz o exame no Ateneu, logrei êxito, fui fazer o ginasial, e fiz o primeiro ano. Em seguida, voltei a Cruzeta para visitar a família, e meu pai disse: meu filho, eu não tenho condição de sustentar você em Natal, você vai ter que arranjar um emprego. Aí, uma oportunidade de eu estudar em Jundiaí. Mas não conte tudo ainda não, vamos com calma aqui, que tem umas coisas para a gente falar aqui, antes de você entrar nessa história aí, meu irmão. Não, é rápido. Aí eu estive em Jundiaí, recebi o apoio do meu amigo Milton Góes, extraordinária, que incentivou para que eu ficasse, mas como eu tinha passado o ano de Natal, eu não me adaptava a ficar em Jundiaí. E saí e começou uma nova peregrinação, que eu conto no segundo epílogo. Pessoal, só uma coisinha assim, tem algum som aí que tá voltando, tem algum Dando retorno. aberto aí com o som alto, e a gente não está conseguindo ouvir bem, tá dando uma falhadinha aí. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, é uma data importante para todo piabeiro, né? Relembrar essa história de Cruzeta e tudo isso. E a gente decidiu aqui falar das histórias que a gente vivenciou aqui. Mas é importante também a gente lembrar alguns detalhes aí sobre a fundação de Cruzeta, né? Valclei, aí, o seu avô participou diretamente desse momento, né? Como também meu avô, que acabou sendo prefeito também de Cruzeta, né? Tiveram aí diversas situações. Mas você fez até uma prosa, né, bacana, que dá uma ideia do que é essa fundação de Cruzeta. Se você puder falar um trecho dela aí, seria bacana para a gente. Então, e aí essa prosa, ela já tem um lugar destinado, e eu resolvi colocá-la de uma maneira, né, que ela buscasse uma memória familiar, né, uma memória que não está na história, e aí eu vou parafrasear uma pessoa que escreveu sobre isso e que registrou em livro, José de Anchieta Ferreira, Histórias que não estão na história, né? Então, há muitas coisas que a memória registra, né, que nós conhecemos, ela, infelizmente, não está inserida no processo de história oficial, né? Mas isso é uma
uma tendência muito brasileira da construção da nossa história. E aí meu avô, vovô José, como eu o chamava, né, que pessoa que eu tenho uma profunda identificação, porque tive dele, né, recebi dele todo um carinho e um exemplo de formação, né? Então, ele, garoto de 10 anos, saiu do Acari, né, a sua cidade natal, e veio para Cruzeta, junto com os pais, assistir a missa que marcaria o início e a fundação da cidade, né? Então, em 1920, ele era um garoto de 10 anos, certo? Mas ele me contava que pouco se interessou pela missa. Ele se interessou por umas mangas que estavam sendo vendidas no local da missa, e ao final dessa cerimônia, ele estava realmente, era todo lambuzado de manga e terra, porque não tinha calçamento, né? Era um chão de terra batida, e a cidade estava se formando. Cruzeta se formava, né, como todas as cidades do Seridó se formam na ribeira de um rio, né? Cruzeta, ela vai se formar a partir do cruzamento dos 3 rios. Rio do Meio, Salgado e Pintoró, né? Então, as cidades do Seridó, como as cidades brasileiras no processo de colonização, elas se formam na ribeira de um rio, como Natal, na ribeira do Potengi, né? A Caicó, na ribeira do Seridó, Acari, na ribeira do Acauã, e assim por diante. Pô, bacana isso, né? Assim, essa vivência que você teve com sua família, essa construção todinha e essa história que vem passando de geração em geração, e você, no começo, colocou também que transfere isso para suas filhas, né? Eu tive a oportunidade de levar meus 3 filhos, meus netos, que eu já tenho 2 netinhos, mas ainda não pude levá-los a conhecer um pouco do que é Cruzeta. E eu tenho um filho mais novo agora, e ele foi comigo para Cruzeta e viveu coisas incríveis, assim, ele andou de barra circular da bicicleta, para ele é uma novidade, né? Foi na beira do açude, assim, a sensação, eu me vi nele, né, quando eu chegava lá em Cruzeta para passar minhas férias, minha infância, aprendi muito, curti muito o açude, a festa, aquela coisa toda ali. Tia Cida, conta aí um pouquinho aí da sua história, você estudou lá até um tempo, depois veio para Natal, fez faculdade, como é que foi sua juventude lá em Cruzeta? Vige, eu não sei nem dizer, Gustavo, porque foi assim, uma coisa fora do comum, fora de série. Eu hoje me considero também natalense, porque já moro aqui há 43 anos, que eu casei, que eu tenho família, já vim antes para estudar, mas Cruzeta vive no meu coração. Isso para mim é indiscutível, e tenho grandes memórias, grandes lembranças. Tenho grandes lembranças da minha cidade. Lembranças de pessoas amigas, lembranças de fatos históricos. E gostaria aqui de lembrar, só pegando um ganchozinho no que Valclei falou, a fundação da cidade foi baseada no encontro dos 3 rios, e eu acho que quase todo mundo sabe disso, mas se alguém não sabe, eu queria informar que o nome foi sugerido pelo senhor Joaquim das Virgens, que era uma pessoa que tinha afinidades com Cruzeta, e foi que deu origem sugeriu esse nome de Cruzeta, que é exatamente o cruzamento de 3 rios. Mas aqui foi só um adendo. Então, voltando. Diga, pode dizer, doutor. Não, tudo bem. Eu posso fazer uma colocação. Desculpe não, com certeza. Aqui a gente está para isso, para discutir. Conversando, né? E o seridoense, ele conversa. Pelo menos eu gosto muito de conversar, e você também gosta. A gente, às vezes, faz ligação para o outro e conversa bastante, né? E isso é uma identidade nossa. Bem, Joaquim da Virgem Pereira, que foi um dos patriarcas do Seridó, as minhas filhas pertencem à árvore genealógica dele pelo lado materno, né? E isso aí é uma coisa interessante, porque eu valorizo muito essa questão da identidade familiar, né? Joaquim da Virgem Pereira, que era também pai de Dr. Sérvio Pereira de Araújo, que foi o primeiro prefeito de Cruzeta,
sem ser eleito. Então, uma trisavó das minhas filhas era irmã de Sérgio Pereira, portanto, filha de Joaquim da Virgem Pereira. Então, elas estão na genealogia dele. Pois é, era só como complemento. E voltando sobre a minha vida, Cruzeta, com exceção da minha formação acadêmica, a minha formação superior, foi o meu berço de tudo. Lá eu frequentei o grupo escolar, frequentei o ginásio Cônigo Ambrósio Silva, exatamente Milton já deu uma entrada nesse assunto, tive o prazer de pertencer à primeira turma do ginásio, que abriu caminhos para a nossa vida futura, certo? Lá, além da educação básica, eu participei de atividades que Milton, como um dos fundadores, vai também falar com mais propriedade, do Grêmio do GLEC, Grêmio Líder Esportivo Cruzetense, onde era o encontro da juventude. Cruzeta não tinha, a época nossa época de jovem, de adolescente e jovem, não tinha diversão. A diversão era o Grêmio, era um filme passado uma vez ou duas por semana, certo? Onde nós levávamos as cadeirinhas para assistir, levávamos as cadeiras de casa, porque não tinha, esse filme era passado no grupo escolar, no pátio do grupo escolar Otávio Lamartine, e aí eu tenho até uma coisa engraçada para contar sobre os filmes. Eu sempre fui da Madrinha Marinha e Juraci, mais velhas, eram mais obedientes, mais bem comportadas, todo mundo que nos conhece sabe disso, e eu fui um pouco mais rebelde. Então, muito cedo eu ia para o filme e arranjava uma paquerinha e a gente sentava junto. Quando a luz acendia, cada fita que ia mudar, a luz acendia. A gente corria e tirava as cadeiras. E numa dessas trocas, a Madrinha Marinha viu, e resultado, eu fiquei não sei quanto tempo sem assistir filme. Então, tudo isso são lembranças boas que marcam a nossa vida, certo? Muita coisa boa, gostosa para relembrar. Infelizmente, isso é história. Como? Isso é história. História, exatamente. E muitas outras coisas boas, que eu vou deixar mais para frente para falar, porque senão eu vou esgotar meu comentário todo, não é isso? Milton Simão está tendo uns probleminhas com o áudio dele, e toda hora ele está caindo. E eu não sei se está tendo algum probleminha no Facebook, porque a gente estava com ele aberto e daqui a pouco ficou fechado. Não entendi por que ficou privado. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, bota lá no chat que não está conseguindo, ou manda no WhatsApp para a gente, que a gente organiza isso aqui, tá certo? Então, as coisas da tecnologia, né? Ô, Gustavo, você tocou num ponto aí, foge um pouco da temática, mas cabe aí uma parte, né? Cabe um adendo. Esta pandemia nos mostrou que nós estamos abrejados de tecnologia. E aí, às vezes, talvez a gente pode perder um pouco o encanto por esse mundo da tecnologia. Mas, enfim, é só um adendo, é uma conjectura aí minha, um pensamento. Agora, tem uma coisa que essa pandemia também trouxe junto com a tecnologia, foi a facilidade que a gente teve e a abertura da troca de conhecimentos que a gente teve. As pessoas estão, assim, mais abertas para trocar informações. A gente tem discutido, eu tenho conversado na área profissional com pessoas do Brasil inteiro, e elas estão trocando informações com a gente de uma maneira, assim, muito mais... antes era aquela coisa, o segredo, eu tenho que guardar o segredo para mim, não vou compartilhar. E hoje a gente está compartilhando de uma maneira incrível. E assim, a quantidade de amigos que eu tenho feito algumas lives falando sobre vários temas, e outro dia eu conheci um fotógrafo, um cara que mora no interior da Bahia, e ele pega a bicicleta dele e sai pelo sertão fotografando. Assim, eu fiz um contato com ele um dia, no outro dia a gente estava marcando a live, uma semana a gente estava conversando, conhecendo a cidade dele, conhecendo a vida dele. As pessoas estão mais abertas para isso. E quando é que a gente se reunir aqui para falar de Cruzeta?
sem a pandemia, né? A pandemia também trouxe muita coisa para É o lado bom, né? Isso é bacana, apesar, né? Se pandemia tem Com lado certeza, bom, com tem certeza. lado bom. Até o fato da gente não poder se encontrar presencialmente, a tecnologia nos forneceu a possibilidade de, virtualmente, a gente estar em contato, de Com certeza. de se encontrar, de saber as notícias boas e as notícias más, mas infelizmente tem que ter de tudo, Essa né? é a vida, Exatamente. Essa é a vida, verdade. Chegou aqui, eu estou vendo aqui, Rosinha, grande beijo para você, é uma figuraça que eu gosto muito, né? Uma pessoa assim, do bem querer lá na nossa cidade de Cruzeta. Eu estou tendo dificuldade de ver os comentários lá no Facebook. Eu vou tentando ajustar aqui. Milton Simão, corrigiu aí? Já está tudo ok? Está ouvindo a gente? Milton Simão, já está ouvindo a gente? Não. Milton Simão não está conseguindo. Vamos lá, tia Cida, fala mais um pouquinho aí para a gente de como foi essa questão assim de você voltar a Cruzeta. Você saiu, foi estudar e tudo isso, e a gente volta a Cruzeta levando os seus filhos, né? Levando os seus netos. Como é que é essa troca? E comigo foi aquela coisa assim que eu fiquei super feliz dessa experiência de levar meus filhos a viver o que eu já vivi em Cruzeta. Como é que foi para a senhora, que já levou os seus netos? Eu ainda não consegui levar. Já, com certeza. Com relação aos meus filhos, isso foi assim quase uma coisa corriqueira, porque, diferente de você, eu ainda estava mais ligada à Cruzeta, você já é neto, né? Eu sou filha. Então, até por consequência normal da vida, eu ia muito lá para ver mamãe, que muito cedo ficou só, né? Muito cedo não, mas logo antes de eu casar, ela ficou só. Então, eu tinha obrigação e necessidade de me fazer presente na vida dela. Então, meus filhos viveram Cruzeta muito enquanto eram crianças. Depois de adulta, aí as coisas modificam, cada um tem seu emprego, se casa, tem suas responsabilidades, mas viveram a infância. Juraci, quando viva, para ela era a maior alegria, era tomar conta deles. E é tanto que quando chegava o período de férias, que eu estava sem trabalhar, quando eu podia, ia com eles. Quando não, eles iam com a babá que cuidava deles, que é de lá também, pessoa que a gente tem muito carinho, é conhecida todo mundo, Marlene, do Belém. José, meu amigo. Irmã de José, exatamente. Que morou comigo, criou praticamente meus filhos, até grandes. Então, eles tiveram sempre muito contato com Cruzeta. E é tanto que a minha filha mais velha, que todo mundo conhece, Ana Angélica, foi debutar em Cruzeta. Quer dizer, foi uma maneira eu achei assim que fiquei muito agradecida dela demonstrou essa vontade e foi numa das festas debutantes. Então, na verdade, eu nunca perdi meu elo com Cruzeta. Ultimamente é que eu estou um pouco mais afastada, mas afastada assim, mas não perco a festa de outubro. E tenho grandes memórias. Vim para estudar, mas minha amizade, eu posso dizer, meu coração está lá, está metade lá, porque é a minha origem, e metade aqui, porque é a origem dos meus filhos, né? Então, contrair matrimônio com pessoa que não foi de lá, como todo mundo sabe, é cearense, mas também já tem grandes raízes fincadas aí, tem muitas amizades, e eu acho que foi uma experiência muito, muito positiva para mim. E me orgulho muito em dizer, sempre eu em conversa com meus amigos, com pessoas que não conviveram ou nem convivem Cruzeiro, de dizer que nasci de lá, eu sou filha de Cruzeiro, do Ciridó, de família pobre, mas que família honesta, família digna, que para mim isso é o que conta. E também tento transmitir para meus filhos esse legado de patrimônio, de histórico e de amor à nossa cidade natal, certo? O pertencimento. Eu vou falar muito dessa palavra hoje, porque é uma crença para mim. Nós precisamos nos sentir, né, de algum lugar. Nós precisamos sentir que pertencemos. E claro, isso é o que faz tudo isso que você colocou.
né? É o que motiva toda essa exaltação, esse bem-querer, né? Esse cuidado, né? Tudo isso vem da ideia de pertencer a algum lugar, né? E é bem interessante essa questão. Mas falando de Cruzeta, também é importante, nós não podemos deixar de mencionar o nosso manancial, né? O açude público. Ele é um grande patrimônio da cidade e ele, de certa maneira, ele abraça a cidade. Vamos pensar, grosso modo, Cruzeta como uma espécie de Bahia, né? Bahia no espaço geográfico, vamos dizer assim, que o açude contorna a cidade e ela está ali abraçada por ele, né? Então, quando ele transborda, a alegria é geral, quando ele seca e adormece, a tristeza também é geral, porque ele gera muitas outras situações, né? Muitos outros dissabores, situações ruins. E aí ele começou a ser construído na década de 1920 e, curiosamente, né, o Washington Foi que deu a origem. que foi o último presidente da Primeira República no Brasil, esteve visitando as obras do açude público de Cruzeta, né? Ele vinha de Caicó, certo? Vinha de Caicó, passou por Cruzeta, parou em Cruzeta e iria também visitar as obras do Gargalheiras, que estava parada, né? Então, Cruzeta recebe aí no nascedouro do açude, né, na sua edificação, a visita de um presidente, Washington Luiz Pereira de Souza. Bacana isso, não. Esse adendo aí. Não, peraí, tia Cida, seu áudio tá desligado? Só fazer duas observações aqui. Milton estava com um probleminha, mas já está tudo ok. Valeu, Rafa, obrigado aí. Rafa é meu filho, está lá na casa de papai, está passando a quarentena e deu esse jeito aí. Eu queria mandar um salve aí para a galera que está assistindo a gente através da TV Três Rios Web, lá de Cruzeta. Muito bacana, eu vou começar a ver lá os comentários e mandar um alô para todo mundo. Beijo grande, muito obrigado pela parceria aí, né? A TV Três Rios, muito legal isso, muito bacana saber que o Cruzeta conta com um stream desse, né? E colocando aí, e a gente tá aberto para todas as lives que a gente fizer, se vocês quiserem transmitir, a gente acha muito bacana isso e ter essa troca aí com vocês. Milton Simão, a gente já falou sobre um monte de coisa, né? Eu perguntei a tia Cida como é que foi essa sensação de ver os netos já curtindo Cruzeta, né? E você já teve a oportunidade de ter até seus bisnetos também curtindo Cruzeta. Fala um pouquinho dessa emoção aí, dessa sensação, dessa continuidade pra gente. Você tá ouvindo bem agora? Eu tive um problema aqui de som, eu não vi e fiquei ausente. Eu me perdi no que a Aparecida falou. Mas os meus bisnetos, eu tenho um bisneto com 2 anos, tenho um bisneto com 6 anos, e nós enfrentamos essa fase de pandemia que a gente não está ainda, Cruzeta, né? Mas os meus netos, o filho de Gustavo, os filhos de Kátia, por aí, eles são da mesma forma apaixonados por Cruzeta. O filho de Gustavo foi lá, andou de bicicleta naquela tranquilidade, sabe? Para mim, Cruzeta, eu acho que o Valclay usou uma expressão muito interessante, que é pertencer. Você tem que sentir isso muito fortemente, porque representa todo o nascedouro de sua vida. Não é? Meus pais, meus avós vieram dali, da beira do açude de Cruzeta. E eu me sinto uma pessoa rica por isso. Eu tive uma infância muito feliz, minha mãe muito severa, mas eu tive uma infância muito feliz. E achei que o que eu poderia fazer e o que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. Ou o que eu honestamente fiz. Por exemplo, eu falei o exemplo do ginásio. Isso, para mim, é uma honra muito grande. Depois, a questão do Grêmio Líder Esportivo, que foi uma parceria com o Erli,
tio do Valclei, e a mãe dele, Cleide, que era minha secretária no clube. E nós, hoje, o clube é uma realidade. Aquele prédio não foi construído se não existisse a ideia do clube. Não é? A gente procurava fazer isso. Com Sérgio Cunha, que foi outro meu parceiro, nós criamos um programa numa difusora nem lembro de quem, parece que da igreja, que nós falávamos Pingando Verdade. Porque lá em casa era uma das poucas casas onde tinha um rádio. A Aparecida lembra que papai, só quem mexia desse rádio era eu, ele era coberto como uma pérola. A gente não tinha esse. Não é? Então, Cruzeta está muito na raiz, da minha raiz, na raiz de Gustavo. Gustavo sempre foi um apaixonado por Cruzeta. Kátia, Mirella, são todos viciados em Cruzeta. Isso é muito bom e isso me deixa muito feliz. Bacana. Isso. Valclei, desculpa, seu áudio tá fechado aqui? Só um minutinho. Aqui tava vazando um som aqui, eu tava só ajustando, mas vai lá, tá liberado, tá tranquilo. Seu Milton, o senhor falou aí de uma pessoa, de um tio muito querido, né, que já dormiu o sono da eternidade, infelizmente, muito cedo. Que o Erli, ele foi uma pessoa que trabalhou muito por Cruzeta. Quando ele morava lá, sobretudo para melhorar essa vivência da juventude, né? Como a Aparecida muito bem citou aí, do Grêmio, né, que o senhor também fez parte, e ele, não só no aspecto social, mas ele foi vereador, presidiu o poder legislativo do município, foi vice-prefeito na gestão de Cícero Simão Bezerra, né, num acordo que houve um consenso que enalteceu a cidade naquele momento e foi acertado naquele momento, né? E não é minha intenção entrar nessa seara, mas era preciso dizer que naquele momento esse acordo político foi o melhor para a Cruzeta, né? Infelizmente, Erli Hernando de Araújo é esquecido por Cruzeta, né? E eu digo isso com muito pesar, né? Infelizmente, ele não é lembrado, a cidade o esqueceu. Mas isso também faz parte da vida, faz parte da construção da memória, não é? Eu lamento. Ele, quando vivo, vinha muito à minha casa. Nós tínhamos uma forte ligação, porque nós tínhamos muitas coisas em comum, como esse valor ao pertencimento, esse valor às tradições familiares, e conversávamos muito sobre isso. Ele lamentava e também se culpava por ter se afastado de Cruzeta, né, tão cedo. Era só essa parte que eu precisava fazer em memória dele. Eu queria só concluir o meu raciocínio para dizer o seguinte, que quando eu optei, não foi nenhuma opção, quando eu resolvi vir para Natal desafiar essas dificuldades que eu só tinha um recurso, que foi oferecido pelo Padre Ambrosio. Naquela época, era para ir estudar no seminário de Caicó. Mas eu não tinha vocação para ser seminarista. E os meus amigos que para lá foram, que foram 8, nenhum deles se tornou sacerdote. Erli é um desses casos. E eu resolvi correr esse risco de vir para cá procurar emprego, para estudar, para não ir fazer esse curso no seminário. Eu falei em Jundiaí, que eu também não me adaptei, e eu tive que enfrentar dificuldades assim, como no tempo de Vivaldo Costa, era uma pessoa rica, o pai dele era uma pessoa que tinha fortuna, ele foi trabalhar comigo de Norte Mariz, ele tinha isso com os estudantes. Ele criou um projeto chamado Vaga Existente e eu fui para lá. O que é que eu ganhava? Para pagar a casa do estudante, que a gente praticamente passava fome, mas era o que tinha que fazer.
Isso não me envergonha, pelo contrário, Valclei. Eu acho que foi uma oportunidade e gosto muito de contar essas histórias, porque eu Claro, não tenho recalque, sabe? Eu queria que todo mundo em Cruzeta tivesse esse raciocínio. Cruzeta hoje já tem uma condição melhor do que na minha época. Eu já assisti algumas lives de grupo escolar, daí e tal. Eu acho que Cruzeta cresce se a educação for privilegiada. E se Cruzeta entender isso de uma vez por todas, que precisa educar os seus filhos, tem que investir, porque o mundo está mudando e sem a educação você não vai para perfeitamente. lugar nenhum. Você sabe disso, que é professor. Bacana. Deixa eu fazer aqui uma observação. Mandar um abraço aqui para Bitônia Galvão, que ela tá dizendo assim, muito bacana, tá ouvindo os conterrâneos falarem bem da nossa Cruzeta. Mônica Medeiros falando, Erlia, pessoa muito querida. Inês Medeiros também, Cruzeta está nas nossas raízes. Cícero Félix, boa noite, Vanilda, aí da TV. Salete Medeiros Moreira, está dizendo que está lá em Brasília, está assistindo a gente aqui, muito bacana. Newton Bezerra, né? Tá mandando um salve aí para a galera de Cruzeta. Alberto Jorge, tá mandando um boa noite pra gente aqui. Boa noite, Alberto, bacana. Inês, Valclei, falando bem de você aqui, Valclei, mandando um abraço para você, que é o historiador da nossa cidade. Um abraço, Inês. Débora, gente pra caramba, a gente vai falando aqui, assim, mas eu fico muito confortável. Que bom, né? Que bom. E fico muito confortável. Eu perdi a fala de Aparecida, eu não sei se ela se referiu também, porque eu só falei dos rapazes. Mas Cruzeta tinha uma geração de moças participativas, não sei se você falou sobre isso. Nós tínhamos Arlete, nós tínhamos Nancy, temos, enfim, várias moças que faziam conosco esse approach de pessoas que vinham de fora. Eu que nunca andava a cavalo. Chegava uma moça do Rio de Janeiro, eu ia andar a cavalo com ela, até cair eu caía. Mas a gente recebia esse povo com uma vontade muito grande de que eles gostassem de Cruzeta, do açude de Cruzeta, de tomar banho na câmara de ar, de sair a época em que o açude estava sangrando, numa câmara de ar, eu e Toninho, meu irmão, íamos até São José de Siriló. Um perigo extraordinário, mas nós íamos. Seu Milton. Isso tudo se traduz numa coisa, gostar, de amar, pertencer. É isso, eu gostei Bem-querer, muito. justamente. Olha só, essa sua história aí das câmaras de ar, eu também vivenciei, né, com muito prazer. E eu hoje digo aqui às minhas filhas, e elas dizem assim, pai, como é que você fazia isso? Eu digo, pois é, fazíamos. E ficávamos um grupo de rapazes pulando na sangria do açude, um jogava uma corda para a gente agarrar e voltar. Quer dizer, um perigo enorme, né? Na maturidade hoje eu jamais faria isso. Mas, na juventude, o céu é o limite, né? Mas é muito bacana isso. Quando eu conto as histórias para o meu filho mais novo, eu conto com os meninos, eu conto para os meus netos e tudo, a gente sempre lembra, e assim, era um perigo que existia, sim, mas era um perigo diferente do que é hoje, né? Não sei se Nossa Senhora dos Remédios protegia tanto a gente, né? Claro. Nossa negócio... santa padroeira. Eu aprendi a nadar ali com 2 cabaças com uma corda no meio, né? Então, assim, se eu atravessar ali da casa de vovó Toinha até a ilha, né? Era um negócio, assim, gigantesco de distante. E hoje, no açude seco, a gente vê que realmente também era fundo pra caramba ali, né? Perdemos eu perdi até um tio lá, ali com uma pedra, né? Uma história, alguns fatos lá da família, e assim, sempre tinha aquelas histórias, o quarto da mala, né, na casa que tem esses baús, a gente tinha medo daquele quarto, é tanta história, é tanta coisa assim. Eu queria muito que meus filhos e meus netos vivenciassem isso também, né, porque assim, eu acho que construiu
pessoas muito bacana ali. Vovó Toinha era uma pessoa extremamente dura, ela tinha um negócio assim, que se uma aprontasse, ela mandava fazer a fila, e todo mundo ia ali, botava a mãozinha, levava uma pomada com a palmatória, e eu acho que isso só fez bem pra gente, né? Não deixou ninguém traumatizado, nem nada disso, mas assim, a gente tinha um respeito muito grande por eles, por todos os tios. 4h30 da tarde, todo mundo estava tomando banho para ficar sentado na cadeira ali para fazer o lanche. E assim, não tinha essa coisa de ficar mais um pouquinho. 11h30, todo mundo em casa para almoçar, né? Eu só sentei na mesa com o vovô Cícero quando eu aprendi a comer de garfo e faca, senão eu sentava na cozinha. E isso, eu acho que isso me fez uma pessoa muito melhor. Eu acho que isso me ensinou muita coisa. Agradeço muito de ter passado todos esses momentos incríveis. Eu vou dizer novamente, eu lamentei muito, Aparecida, eu não escutava você, mas uma coisa que eu quero lhe relembrar aqui, não sei se você falou, seguinte, quando eu escuto uma música de São João, eu me lembro daquelas quadrilhas, me lembro de Tiburtino marcando aquelas quadrilhas, me lembro de Dona Donzila. E quando eu vejo uma pessoa vestida com aquela roupa caque que papai usava, era uma roupa caque, aquilo era caque, né? Era mescla e caque. Ele usava os dois conjuntos. Pois é. Você sabe que eu lembro do cheiro daquela roupa de papai? Eu lembro, quer dizer, ficou na minha memória olfativa como um perfume que ele deixava na mala. Eu me lembro, era Promessa. Promessa. Eu lembro disso. Eu me lembro de Paulo, que só tomava banho com um sabonete chamado Alma de Flores. Quando eu sinto Alma de Flores, eu me lembro de Paulo. É interessante isso, como a gente guarda. Se a gente guarda é porque gosta, né? Isso, Claro, perfeito. claro. É a memória. O que é significativo. Eu estou ficando poeta, viu, Valclei? Eu acho que eu estou com a idade, você vai mudando os sentimentos. Vai. Né? Olha, a maturidade, eu cheguei na maturidade e hoje eu tenho uma clareza assustadora das coisas. Clarezas que eu não tinha antes e hoje eu tenho. Mas então, isso é normal ao desenvolvimento psicológico da pessoa. Mas já que Milton está me cobrando tanto que não ouviu a minha fala, mas eu não falei nada de tão importante. Mas aproveitar agora, já que você falou sobre as visitas que nós recebemos. Cruzeta tinha um ponto positivo, era uma cidade pequena, não tinha muito a oferecer em termos de diversão, como eu já falei, não tinha filme, não tinha televisão. A primeira televisão de Cruzeta foi, se não me falha a memória, foi quando papai foi prefeito e comprou uma televisão e colocou na praça, ali em frente à matriz. Eu me lembro da TV na praça. Não sei se era essa, mas eu me lembro da TV na praça. Era, mas aí isso perdurou por muito tempo. Era um ajuntamento de gente para assistir, quer dizer, era a oportunidade. Depois, Paulo comprou uma para ele, para a casa dele, que era ali na Rua de Mamãe, e a janela ficava cheia de gente para assistir. Era uma novidade. Então, a gente tinha uma deficiência muito grande de informação, mas, por outro lado, a gente tinha a facilidade de se organizar, como o Milton falou. O Grêmio promoveu isso. Era Nessi, Nancy, Gilvanete Galvão, uma prima de Leninha, Betinha, iam para lá. A gente, tudo menina e mocinha, ficava todo mundo querendo imitá-las. Elas vinham de Natal, usando maiôs, que naquela época não existia. Mamãe não deixava, Ave Maria. Eu uma vez roubei até um maiô de uma para ir tomar um banho, mamãe só foi uma surra no outro dia. Então, isso são lembranças que a gente guarda, que cresce a gente. Quer dizer, era uma desobediência, era. E mas isso é história, né, Aparecida? Porque a história, ela não é feita só dentro dos gabinetes ou por pessoas notórias. A história precisa ser contada também a partir dos anônimos e das pessoas que constroem o dia a dia. Isso é história. Exatamente. Então, falando com relação já falou do Grêmio, tinha, por exemplo, a gente menina, tinha coisa mais agradável do que ir ali para a casa do doutor Nemésio, onde tinha um pomar, a gente ficava rodeando ali as plantas. As galinhas, né? Aquelas galinhas de folha de ficus, de pés de ficus. Que desenhavam.
Quer dizer, são histórias que a gente lembra. Eu pelo menos, eu tenho muita história. Eu sempre fui muito danada, muito. Mamãe pegava muito no meu pé, mas eu conseguia fugir. Andar ali tinha, para a gente da nossa época, se lembra que tinha um paredão de pedras ali na lateral, que vai dar na casa de Valcleide, mesmo ali terminando. Doutor Nemésio, que era uma pessoa muito austera, muito direita, mas que prestou grandes serviços também à Cruzeta, principalmente na parte religiosa, a gente via de longe, ele andava sempre de terno branco. Quando vi o vulto dele, uma vez eu estava pronta para ir para a missa de 10 horas, de vestido de tule, de sapato meia. Quando eu via o branco do doutor Nemésio, não contei história, pulei dentro do açude, cheguei em casa toda molhada, vestido novo. Quer dizer, aí o que era que acontecia? Outra surra, mamãe não brincava em serviço. E não impedia que eu repetisse a dosagem, fizesse outra. Milton e Gustavo falaram aí das boias, como era? As bichas. Cabaço, né? Não, que a gente nadava. Câmara de ar. Câmara de ar. Eu saí uma vez, o Wilson e os amigos dele, porque como eu me apoiava sempre deles e eles me aceitavam. O Wilson, Edilson, Jonas, Janesi, tudo era a turma deles, né? E me aceitavam para eu não contar à mamãe o que eles faziam de mal feito. Um dia a gente desceu na Sangria do Açude, a gente foi bater em São José de Siridó. Isso é coisa de quem não tem juízo, a gente é irresponsável, não pensa. E Deus me livre que meus filhos e meus netos façam 1/10 do que eu fiz. Mas tudo isso era a oportunidade que a gente tinha de viver, de se divertir, eram essas coisas. E só complementando mais, tinha, por exemplo, quando a gente tinha aquelas festas já certas, né? Mês de maio, a coroação Nossa Senhora. Quem é que não queria ser anjo? Quem não queria coroar Nossa Senhora? Era um momento de devoção à Nossa Senhora, mas principalmente de festa para a gente. Tinha o carnaval, existia o carnaval infantil, o carnaval de adulto. Os últimos que eu me lembro eram ali no armazém do Dr. Silvio, vizinho lá em casa. Era uma festa só. As festas debutantes, as festas de Manhã do Sol. No Natal, o pastoril, todo mundo queria dançar o pastoril, e eu sempre tive muita vontade de ser a do meio, que eu não me lembro o nome agora. Sempre era a Diana, exatamente, sempre era Gilvanete, de Dona Esté, quem era, porque ia com a roupinha curta, mamãe não deixava eu ir. Eu só ia com aquilo, quer dizer, coisas, minúcias, bestas de criança, mas que a gente guarda na memória, né? Verdade. Na verdade, eu só tenho que contar coisas boas da minha infância. Com exceção do que Gustavo falou, da morte de Cicinho, nosso irmão, mas aquilo também para a gente não chegava ao ponto de sentir, ter sentimento. Era uma coisa... A gente, retrocedendo um pouco no tempo, e aí você fala dessas vivências que são importantes e são o pertencimento, né? Que eu já comecei falando, e até o fim eu irei com essa palavra, porque ela vai identificar essa nossa proposta. Cruzeta, uma cidade, como você colocou aí, uma cidade pequena, né, mas sempre muito acolhedora, de um povo também muito acolhedor, e essa é uma característica do sertanejo do Seridó, essa é uma característica de todo seridoense, né, um povo acolhedor. Quando as pessoas vão daqui para o Seridó, e aí isso nada tem de barrismo, eu vou dizer o que é verdade, o que as pessoas sentem, né? E eu converso com pessoas que são daqui e vão para a Cruzeta e sentem esse acolhimento, né? E isso é muito bacana. Isso é uma identidade, isso é o que identifica um povo, né? Essa questão do pertencimento é um negócio muito forte, é muito bacana isso, e eu acho que é o sentimento que o brasileiro precisa ter, né? E a gente precisa ter cada vez mais sobre isso. Outra coisa, quando o seu Simão ele coloca a TV na praça, ele está seguindo um projeto do governo federal que incentivava a telecomunicação e instalação de TVs nas praças para também, obviamente, de certa maneira, doutrinar as pessoas e levar a comunicação. Então, tudo está ligado a um contexto maior, né? Nada é uma ilha, né? Então, assim, até
Cruzeta, né? Não ao acaso. Até a pequenina Cruzeta, que estava naquele sertão profundo, atendia, num tempo que a comunicação era tão rara, era tão difícil, mas mesmo assim atendia a uma demanda nacional. Gente, deixa eu só dar um alô aqui para Fabrício Rogério, grande Rogério, figuraça, meu amigo. Poxa, quantas aventuras vivemos em Cruzeiro, né? Minha irmã Kátia está aqui falando muita coisa bacana. Carlinha, minha prima Carla Lucione, está lá na Bahia. Beijo grande, Carlinha. Jerusa. Poxa, bacana aqui. E tem mais comentários aqui. Armando Araújo, mandando um abraço para todo mundo. Bitônia, já falei aqui. Marta Helena, Memórias Afetivas, bacana. Da guia do Ateliê de Costura. Mônica Medeiros, Almas e Flores, que estão vendo. Saudosa memória. Armando Araújo. Newton Bezerra, está dizendo que lembra da Pantera Cor-de-Rosa lá na praça. Socorro Medeiros, né? Ana Maria Góes está mandando muita saudade com seu relato que vi no grupo, vendo o filme do Tarzan, depois do Grêmio, né? Estão dizendo aqui, Bitônia está dizendo que você era muito sapeca, tia Cida, né? Terezinha de Jesus gosta, está dizendo que está assistindo e fica feliz com essa iniciativa. Para a gente está sendo um prazer estar falando aqui, a gente já está falando há 1 hora, e parece que a gente está 2 minutos, né? Porque é tão bom falar das coisas boas. Ana Maria Góes aqui também mandando. Eneide Martins Vale. Olha só que bacana. Revendo aqui umas pessoas bacanas. Por importantes pra caramba na vida da gente aqui, né? Vanusa Cardoso, boa noite. Cláudia Regina, Cícero Félix. Pô, bacana. Tá lá em São Paulo o Cícero Félix. O legal da internet é isso, né? A gente tá... aproxima pessoas, né? Uma evolução aí da informação. Mas, assim, eu queria falar uma curiosidade. Talvez essa meninada mais jovem não saiba disso. Está na história oficial da cidade que, por ocasião da Revolução de 1930, né, que vai apear do poder toda aquela estrutura ligada ao café, né? E depõe também Juvenal Lamartine de Faria, que era o então governador do Rio Grande do Norte. Cruzeta, atendendo, houve um boato aí, não ficou nada provado, mas na tentativa de homenagear o ex-governador da Paraíba, assassinado, João Pessoa, Cruzeta, né, sugere-se que Cruzeta passe a se chamar João Pessoa. Felizmente não vingou, né? Eu prefiro Cruzeta. Então, mas isso é uma coisa que está registrada na história e que vale aí um adendo e que vale uma colocação para que essa meninada, né, adquira mais ainda esse pertencimento. Felizmente, né, Cruzeta pertencia a Acari e administrava o município o coronel Cipriano Santa Rosa. Então, houve se falou muito e depois a história morreu porque parece, alguns historiadores colocam que a história não teve tanto fundamento e não tinha raízes sólidas para se tornar uma realidade, né? Li isso de você, foi? Eu li isso de você, semana... Tá nessa prosa que eu coloquei aí sobre Cruzeiro. Olha, eu tenho uma indagação a fazer a você. Sim. Eu, numa viagem que eu vinha de Cruzeta, comprei um livro lá em Tangará e falava sobre o Seridó. E dizia que o Seridó foi conquistado, aliás, os judeus marranos vieram para o Seridó. Perfeitamente. Sei, porque eu só vi essa informação nesse livro. Depois eu passei esse livro para um amigo meu, aliás, um cunhado meu que faleceu, e eu não sei. O que é que você sabe dessa existência? Muito bem. Olha, falando nisso, o Seridó recebeu uma presença muito forte de judeus, né? E nós temos esse sangue aí, né, de judeus que vieram para cá. Na verdade, eles eram chamados de cristãos novos, porque a fé católica, né, a Igreja Católica, que já matou tanto em nome de Deus, infelizmente, ela obrigava
o judeu a abandonar sua fé, a abjurar sua fé e abraçar o catolicismo. Então, eles, para fugir da Inquisição, se tornavam cristãos novos, né? E isso está no Nordeste todo. Então, o Seridó recebeu muitos judeus, né, chamados de cristãos novos. Recebeu também muitos holandeses. Quando os holandeses foram expulsos aqui do Rio Grande do Norte, muitos holandeses, ou um pouco até antes, vieram para o Seridó, e daí a presença de tantas pessoas de olhos verdes no Seridó. Quando eu escrevia o livro José Augusto e o ABC das Oligarquias, inclusive tem algumas coisas que trato sobre a Estação Experimental do Seridó, fui à casa de Luiz G. M. Bezerra, que era um sobrinho de José Augusto, e que ainda ele vivo, ele era octogenário na época, e levei Carolina, minha filha mais nova, né, que teve a herança de mamãe e da outra avó, que tem os olhos verdes, né? Eu chamo a minha menina Canção dos Olhos Cor de Mar. Então, ele disse assim, presença holandesa no Seridó. Eu só não vi bem o nome da pessoa que você falou. Luiz Gonzaga Meira Bezerra, Luiz G. M. Bezerra, que era tio do seu... Eu conheci Luiz, Seu Luiz. que morava perto da igreja de São Pedro. Isso? Morava ali na subida do Baldo. Pois é, rapaz. Essas coisas eu gosto de saber. Gustavo falou sobre aquela história do disco voador, não? Em Cruzeta, não, não falei. Não. Foi um fato... tinha sido, acabou caindo aí, não sei exatamente o que aconteceu. Um fato que ocorreu, a gente estava na quadra de esportes, é um assunto meio difícil de se falar assim, mas a gente vivenciou ali, estava tendo uma partida de futebol ali na quadra, perto do fórum, onde hoje tem um fórum, tinha uma quadra de esportes ali, né? E tivemos um momento ali, não sei se todos vão lembrar, de uma luz muito forte e todo mundo ficou congelados, depois saiu todo mundo correndo para casa. Vai ser um assunto meio difícil. Eu acredito nessas coisas, mas vamos deixar para conversar sobre isso num outro momento. Tem algumas pessoas que não acreditam nisso, mas enfim. Alguém pode relembrar dessa história aí que vivenciou essa época. Falando em relembrar, o Fabrício está dizendo momentos com você de festas, né, Valcleides? Você era parceiro dele nas festas. Isso, um abraço, Rogério. Grande abraço, querido. Tia Cida caiu aí. Mas eu vejo, assim, algumas coisas que me marcaram muito também. Tinha alguns momentos que, quando eu ia para Cruzeta passar férias, né, a gente ficava lá 30 dias, esquecia realmente de Natal. E quando chegava a notícia, era no ônibus das 8 horas, né? O ônibus, quando chegava na praça, a gente estava ali passeando e chegava, então as notícias estavam chegando ali quem estava chegando na cidade, quem estava trazendo essas notícias, e também quando chegava o boy, né, a pessoa lá da Telerne, de bicicleta, lá na casa de vovó, dizendo assim, ei, daqui a meia hora seu pai vai ligar, daqui a meia hora seu pai vai ligar. Então a gente corria para o posto da Telerne, né, para a gente poder se comunicar. Não tem a facilidade que tem hoje, cada um tem seu celular, essa facilidade toda. E essas coisas me marcaram, porque, assim, a gente estava numa cidade no interior, a 200 e poucos quilômetros, eu, moleque, e a gente tinha essa informação, não nessa velocidade que a gente tem hoje, mas era um momento como esse agora aqui, da gente estar trocando figurinha e conversando, era a chegada do ônibus, né? E quando a gente saía, eu me lembro quando a gente estava saindo da cidade, muitas crianças correndo atrás do ônibus, era um negócio assim que eu não tinha assim, eu achava aquilo maravilhoso, mas eu não entendia o que significava aquele ônibus. Hoje eu entendo como a informação que está chegando ali de imediato. Isso era uma coisa, na minha cabeça hoje, isso é muito louco, né? Eu trago para esse dia de hoje, aqui a gente conversando, né? A gente aqui no ônibus, que chegava em Cruzeta com as notícias e com as pessoas que estavam chegando na cidade. Isso, para mim, era mágico. Eu ficava muito feliz quando abria a porta, que a gente descia ali, estava todo mundo sorrindo, receber a gente. Pessoas que a gente às vezes nem conhecia, mas estava todo mundo ali sorrindo, querendo saber novidades. Isso era mágico. Uma característica muito presente, né, da
da época. Verdade, verdade. Isso era legal pra caramba. Cada tempo tem as suas identidades, né? Isso também é muito bacana de você observar. Porque a história, ela deixa isso muito claro para nós, e quando você traz para a sua memória afetiva, para a sua vivência, você entende essa coisa que é tão historiográfica, né? Mas que acaba sendo do dia a dia, da vivência e desse pertencimento que a gente está aí repetindo tanto. E às vezes, Gustavo, dependendo do dia, se era alguma data festiva, comemorativa lá na cidade, era tanta gente esperando o ônibus que a gente mal podia descer, mas era muito bom. Parece que o coração batia mais forte, aí era uma alegria diferente da gente chegar ali, né? Mas é muito... Sinceramente, eu acho que eu não tenho nem palavras para dizer dizer tudo que eu gostaria de falar, mas um pouco foi isso mesmo. Era um avião chegando, né? Era. Com Dona Verônica. Na esquina, Dona Verônica, na esquina, sentada numa cadeira de balão. São coisas que não se apagam jamais da nossa memória. Não foi do meu tempo, eu sou mais jovem, mas os meus tios e mamãe colocarem da empresa Arthur Dias, que era uma empresa de ônibus que parava no hotel de Dona Verônica, né? Então, isso também é uma identidade daquela época, década de 1960, né? Exatamente. E sem falar que quando eu vim estudar aqui em Natal, naquele tempo não tinha celular, tudo era diferente, difícil, né? Eu, às vezes, ia andar lá pelo Alecrim e me encontrava, eu não sei, eu acho que era o Hotel Caiana, que seu Benedito Vale ia deixar mercadoria. Então, de lá mesmo, eu pedi uma carona, dá para me levar, seu Benedito, pronto, Benedito Vale. Ia para a Cruzeta, Milton só sabia que eu tinha ido quando eu chegava lá, que aí ia para o posto de serviço, porque não tinha, eu morava na casa dele. Quer dizer, isso era uma festa. Eu vim porque queria mesmo estudar tudo, mas era muito... Quando chegava o sábado, que não tinha aula, minha vontade era ir para a Cruzeta. Não tinha a facilidade que tem hoje. Você pega ônibus em qualquer lugar, né? Benedito era meu padrinho. E quando eu queria ir à Cruzeta, eu ia lá também no Caiana. Ele vinha com o vasilhame de madeira, que ele trazia as garrafas cheias, e vinha com as garrafas vazias. Aí ele dizia, meu afilhado, só tem se você for em cima das garrafas. Eu digo, eu vou, padrinho, não tem problema não. Eu queria ir para a Cruzeta de qualquer forma. Eu vim até a cavalo. Ia até a cavalo, se fosse o caso. O Nanderson tá mandando um abraço pra gente, tá assistindo aí a gente com o filhinho dele aí. Parabéns, Nanderson e Rayana. Beijo grande para vocês. Nilton Bezerra aqui, Manuel Lopes Filho, tá legal esse bate-papo. O Ivanildo da TV 3 Rios está falando aqui, vocês lembram de Dona Ana e do seu Oscar, né, que é o pai dele. Foi o vizinho de vocês há muito tempo. A Amanda Araújo tá mandando um abraço para você. E Dona Cleide. Peraí, que Bitônia está dizendo que Valclei, muito sábio, foi meu estagiário no magistério. Isso, perfeitamente. Grande abraço, Bitônia. Obrigado pelos ensinamentos. Olha aí, a gente está internacional. O Marcelino está lá em Portugal. Marcelino Araújo está mandando um abraço aí para todo mundo. Enei está falando Cine Relógio no grupo escolar. Construída Peraí, que me perdi aqui. Débora está falando alguma coisa aqui sobre no grupo escolar foi construído na gestão de vovô Cícero. Né? Inês Medeiros perguntando se era mesmo um disco voador. Eu acho que sim, Inês. Mas, enfim. Ana Maria Góes. O apelido do ônibus era Sopa. A sopa. Né? Tem tanta coisa aqui que eu estou meio perdido aqui, já de ler aqui. Os meninos iam pegando frete. Sim, todo mundo lá queria levar as malas, que era o frete, né? Isso até era uma forma de gerar recursos para a cidade, isso é bacana. E Cruzeta tem um histórico de empreendedorismo fantástico. Eu fico impressionado como a cidade gera empreendedores, pessoas de muita visão empreendedora. Eu fico, assim, é uma cidade que
se a gente comparasse Cruzeiro e Natal, hoje você perdeu essa distância da informação, né? Hoje você não tem mais essa distância, mas existia, na minha época de adolescência, tudo, uma distância, mas a gente vê como o Cruzeta tem empreendedor, isso é fantástico, eu fico muito orgulhoso de ver isso na cidade. Né? Gustavo, eu quero fazer um adendo aí a essa sua fala, que é importante, né? Lá no final dessa minha prosa, que eu tomei como eixo temático para essa nossa conversa, eu coloco uma citação bem famosa de Euclides da Cunha, quando ele escreve o livro Os Sertões, onde ele diz: o sertanejo é, antes de tudo, forte. E o seridoense não só é forte, como é industrioso. Ele tira possibilidades de todo lugar. Né? Então, isso também é uma característica que identifica o povo do Seridó. Né? Isso é uma fortaleza que emana desse povo. Muito bacana de ser exaltado, né? É aquele ditado, tira leite de pedra, né? Isso, perfeitamente. E falando em pedra, a gente vai ligando as coisas e falando em pedra, vovó Toninha, quando a gente estava gripado, tudo isso, ela fazia um tal de leite ferrado. Pegava a pedra, um seixo rolado ali do açude, botava na brasa, né? Botava um leite com mastruz, e aí quando aquela pedra estava bem quente, ela pegava o leite, a pedra e botava dentro do leite, e aquela borbulhava, e dava pra gente aquele leite. Cara, era tiro e queda. No outro dia você estava zerado. A sabedoria popular, né? Tomei muito, acho que é por isso que eu sou tão bonita, viu? Mas, eu queria lembrar aqui uma pessoa que eu não sei se ela foi abordada aí. Chamava Tiriria. Ah, cocada de tiriria. Alguém falou sobre ela? Alguém falou sobre ela? Hoje aqui não, mas muito bem lembrado. Quando a gente passava para o grupo, tinha uma paradinha lá para comer a rapa da panela das cocadas. A melhor cocada, até hoje eu ainda não vi. Ela fiava, ela vendia fiado. Para mim, ela vendia. Eu tenho a impressão que eu nunca paguei as cocadas da Tiriria. É muito grande, hein? Seu Milton, o senhor tocou aí numa pessoa, e aí, em 2009, eu enveredei pelos caminhos da literatura. Tomei gosto pelo ajuntamento de letras e palavras, e até hoje isso faz parte da minha existência também. Escrever, para mim, é uma salvação, um relaxamento, é uma coisa bacana. Eu gosto. E aí, em 2009, eu reuni uma escrita sob o título de Fatos Pitorescos de Cruzeta. E nesses fatos, que exatamente tem esse nome para identificar que são próprios de algum lugar, que são próprios de Cruzeta, né? E aí tem uma prosa com Tiriria falando exatamente dessas cocadas dela, né? Que eram incríveis, né? Para quem quisesse provar de uma delícia de Cruzeta. Eram as cocadas. Infelizmente, esse meu livro não é tido como um registro de memória lá em Cruzeta. Né? Mas, volto a dizer, isso faz parte, né? Mas, e vocês falando assim de tudo isso, a gente fica impressionado. Lembrando assim, quando eu ia para Cruzeta, tio Paulo tinha um bazar, né? E ele chegava assim e dizia, tem esse lote aqui, ele estava liquidando o bazar, se não me engano. Eu sempre gostei de vendas e de coisas assim, sempre estava no meu sangue isso. Ele dizia, esse lote aqui é seu, vai lá, vende na feira, quando você chegar, você escolhe aqui. Aí ia ter o soirée, né? E eu queria ir para o soirée todo organizado. Tinha uma carteira lá de couro, eu disse, eu quero essa carteira aqui, meu pagamento vai ser essa carteira. Ele fez, beleza, vendo o lote aí, eram as leiteiras e tudo, eu pegava um cabo de vassoura, botava as leiteiras, ia para o meio da feira, chegava com tudo zerado, aí ele me deu a carteira, eu ia para o soirée, parecendo um rei, eu achava aquilo fantástico, né? Essa coisa, assim, eram coisas simples, e a gente curtia isso com muito bacana, com muita energia legal, né? Isso é... A padaria ali ia destacar bolacha. Eu não lembro de quem era a padaria, vizinha casa, não sei se era de Tida, não acho que não. Era de seu, eu sei já.
E aí Delião. ele deixava eu fazer pão E doce. Sérgio Barbeiro, a casa de Sérgio Barbeiro não era vizinho à padaria, não, ali? Era a padaria, era entre a Não, Vila acho que era Casa pro de outro lado. Delião. Não era pro outro Isso. lado da borracharia. Era do lado da borracharia, não? A padaria de Alvino, né? Eu alcancei a padaria de Alvino e depois também tinha uma padaria que eu acho que era de Luiz, e antes De Seu Luiz, era pertinho lá de casa. Era pertinho lá de casa. E a outra era da Delião. Tinha Na subida da borracharia e igreja. padaria. Tinha borracharia, padaria, e assim, eu ia para lá destacar a massa do biscoito, que era cortada, o padeiro cortava com um formão, e eu destacava, e aí o meu pagamento era assim, ó, essa massa que sobra você pode fazer pão doce, pode levar para pescar, e eu levava para pescar para pegar piaba, e era uma coisa assim, fantástica. Então, assim, essa coisa que a gente suava para poder pegar, né, para poder receber ali, ou então fazia um pão carteiro, eu me lembro que era a coisa mais maravilhosa do mundo, que na fornada da tarde, até aquele pão que eu fiz em carteira, chegar na casa da vovó, passar uma manteiguinha, nossa, era maravilhoso. Então, eu falei anteriormente do açude, né? E aí cabe outra parte sobre o açude. As canoas era também um ponto de lazer para a cruzeta da época. Tomar banho de canoa, pular das canoas no açude, lá no meio do açude mesmo, lá onde estava mais fundo. Então, isso era muito bacana. As próprias competições, na Manhã de Sol, tinha competição de remo, de canoa, né? Sim. Tinha competição de remo de canoa na Manhã de Sol. Os desfiles das misses, tudo isso. É uma história que é uma história historiada. Ali nessa travessia para a Ilha da Santa, o açude cheio, eu fui numa canoa com o Sérgio Cunha, que era amigo meu, não sabia nadar. Aí eu deixei a canoa parada numa distância relativa. Eu digo, Sérgio, eu vou dar um pulo aqui, você fica na canoa. Eu pulei, ele pulou atrás de mim, ele não sabia nadar. Aí começou a se afogar, a descer e eu fui. Aí ele me agarrou e íamos nós dois morrendo. Um pescador que passava lá nos salvou, mas eu escapei por um triste. Mas essa é uma outra pergunta. Mas só um minuto, dessa coisa das canoas, eu lembro que vovó fazia chouriço, né? Não era? Vovó não fazia chouriço? Não, era a moradora dela que fazia, com mate de pica. Tinha umas colheres de pau bem grandes, que eu pegava essa colher de pau e ia andar de canoa com essa colher de pau. O Dandão deixava a canoa atrás lá da casa, né? Aí eu pegava a canoa de Dandão e ia dar uma volta com a colher de pau de vovó. Eu me lembro. Grande figura, Dandão. Veja bem, eu ia contar uma história, mas eu quero prestar uma homenagem à irmã da gente, Juraci. Uma época, aquela parte do açude Cruzeta, onde tem a maternidade, onde tinha Vieira, o célebre Vieira, violeiro. Raimundo Vieira. O açude encheu e aquelas casas foram invadidas. Lembra disso, Aparecida? Não, lembro não. Mas lembro da história. Mamãe levou Juraci para lá e tiraram todas as pessoas que estavam com as casas invadidas pela água e levaram para a garagem de seu avô, José Ludogero, porque lá era uma garagem dupla. Tinha a garagem dos caminhões e tinha um piso elevado. Não sei se aquilo era de João Lopes. Mas nós ficamos, enquanto não se resolvia aquela situação, dando almoço a essas pessoas. E era uma função que era agradabilíssima. Dar o almoço era feijão, rapadura e arroz. A gente fazia aquilo com um gosto tão grande, né? Você vê, são coisas que a gente, por conta, a gente está revirando, está indo buscar lá no passado as coisas que a gente sentia gostosas, e hoje a gente muitas vezes nem valoriza. Você passa por uma pessoa que está morrendo e diz, isso não é problema meu. É o imediatismo, né? Eu digo que esse mundo líquido que nós estamos vivendo, imediatista, né? Ele nos impõe essas situações, infelizmente. Neide está lembrando aqui de Elvira, que tia Juraci também acolhia Elvira, né? Eu lembro de Elvira.
Osana nas alturas, né? Osana, Elvira era afilhada de mamãe. Então, ela tinha uma irmã que se chamava Osana, e ela detestava essa irmã. Então, quando ela ia para a igreja, aí que o padre fazia, Osana nas alturas, ela saía de lá, ela enfiava a sandália nas mãos. Vocês se lembram. Aí chegava lá em casa chorando, minha madrinha Toinha, o padre chamou aquela, daí dizia palavrão, Elvira, não é com Osana não, mamãe tinha toda a paciência. Aí, mas já que Milton falou, estava dentro das pessoas, eu queria, é que a gente vai, conversa uma coisa, conversa outra, eu tinha feito algumas seleções, assim, uma seleção de algumas pessoas, por exemplo, no lado da educação, de homenagear, mais ou menos nesse sentido, por exemplo, o primeiro professor de Cruzeta foi o senhor Jefferson. Eu acho que muita gente talvez não saiba, mas só para lembrar, foi Jefferson Medeiros e Dona Sinhá. E daí veio uma sequência de Dona Iracema Brandão, Dona Esther, inclusive Dona Iracema foi a primeira diretora do grupo escolar Otávio Lamartine, Dona Esther, Dona Terezinha Medeiros, Dona Nazaré, e aí essas mais novas, Madrinha Marinha, Dona Alexandrina, e em nome dessas primeiras, homenagear, fazer um agradecimento especial a todas essas pessoas que se responsabilizaram pela educação de nossa cidade. E hoje, as que mantêm essa tradição. E dentro dessas figuras que eu tinha falado, eu tinha botado umas figuras populares, estava exatamente Elvira, Emiliana, Zé Burralheiro, Severino Casuqué, Macaco, Ferrolho, pessoas que viviam ali de maneira à parte, vamos assim dizer, mas que já faziam parte da comunidade como um todo. E, aqui não fazendo nenhuma média, mas, por exemplo, minha mãe, todo mundo sabe, quem conheceu, que era uma pessoa, por natureza, idosa. Isso é legal. A vovó realmente era uma pessoa que estava ali. Ela vivia para os outros. Ela vivia para os outros. É tanto que uma vez o papai disse assim, Antônia, eu vou tirar na loteria, se um dia eu tirar na loteria, eu construo um hospital, monto de tudo para você botar os seus doentes e os seus pobres. Uma casa de caridade. Eu não preciso fazer minhas caridades, não preciso de dinheiro de loteria e nem de nada. Quer dizer, e a gente nasceu, cresceu com aquilo, se habituou. E Juraci foi a que mais herdou. Juraci levava a Emiliana lá para casa com o filho dela, dava banho, cortava cabelo, e a gente acostumou com aquilo. Então, isso também é uma coisa que faz parte da cultura, é fazer o bem, fazer a caridade, certo? Eu lembro de um fato... Eu lembro... Desculpa, pode ir. Eu lembro de um fato que chegou, era um dia de feira, e tinha uma criança que chegou passando mal para ser atendida, e no posto, antes de levar para o posto, era um bebê, eu acho que estava envenenado, alguma coisa assim, e vovó acolheu essa criança com a mãe, aí pegou eu e Kátia e mandou a gente ficar segurando a mão da criança com uma vela, e assim, pra gente... absurdo, foi um terror aquele momento, né, mas ela disse, olha, vocês precisam ajudar e tal, fazendo com que a gente tivesse aquela consciência de querer ajudar, a mãe desesperada, ela acalentando a mãe, e eu e Kátia segurando o bebê com uma vela na mão, então assim, essas coisas, vovó, é muito de vovó, isso aí. Exatamente. Essas figuras que são consideradas folclóricas, né, e que tem aí, e que também identificam um lugar, é interessante. Eu lembro com bastante clareza de Elvira, né, eu lembro de Lelo e Miliana, né, eu lembro de Zé Borralheira, né, que inclusive ficava em frente à casa dos meus pais, e era um mau cheiro danado, que ele ficava lá, e nós, crianças, ficávamos escondidos e dizíamos assim, Tapuru! Aí ele ficava, entendeu? Ele ficava enlouquecido e corria atrás, né? Infelizmente, ele morreu de uma maneira muito trágica, né? Mas faz parte aí também da vida, né? Então, dessas figuras eu lembro bem. Eu lembro de Justino também, que teve outra morte trágica, né? Justino também fazia parte dessa. E Severino Casuqué, que tinha uma ilusão
que ia casar com uma princesa inglesa, né? A rainha da Inglaterra, que recebia, ela levava carta para a gente ler. Ele almoçava muito na casa de vovô José e vovó Isabel. Todo sábado, ou domingo ou sexta-feira, ele estava para almoçar lá. Porque também as pessoas usavam a casa de vovô, os amigos que vinham da zona rural, do Salgado, sobretudo, né, que o vovô teve uma propriedade lá, eles colocavam os remos lá na casa de vovô José no dia de Pela domingo, proximidade. né, para guardar as canoas que ficavam ancoradas ali na beira do açude, na casa de vovô José, certo? Então, essa memória afetiva eu carrego também com muito cuidado, né? Está bem guardada comigo. Pessoal, Anacreonte eu queria... Vocês não falaram, né? Oi? Anacreonte, vocês não falaram. Como? Anacreonte. Anacreonte, exato, também. Inclusive, nesse meu livro, Ele tinha umas histórias eu trago famosas. muitas pessoas exatamente que estão sendo colocadas aqui, né? Para exatamente registrar essa memória desses anônimos que fazem parte da identificação de Cruzeta, né? São exatamente os fatos pitorescos da nossa cidade. Tem outra coisa que eu quero colocar, assim, como as coisas são mutantes. Eu lembro, eu sempre gostei de música e estava aprendendo a tocar violão. Quem me ensinou as primeiras notas foi Batatinha. Eu li essa semana que a mulher de Batatinha faleceu, com 80 anos. Batatinha trabalhava como violonista num cabaré, inclusive. E ele me ensinava violão. E eu estava aprendendo violão na casa de Tida e o maestro Bem, naquela época, aprendendo a tocar saxofone. Hoje eu vejo Bem como um excelente músico, bem referenciado em todos os lugares, né? E outro dia, uma pessoa que toca sax, Gustavo disse, tocou lá no meu prédio, aquilo tudo feito com um trabalho do maestro, Bem, e me lembra que Marinha fazia nas feiras de domingo uma coleta de dinheiro para a constituição da banda. Lembra disso, Aparecida? Me lembro. Lembra disso? Lembra, né? Lembro. Depois é que veio alguém, não sei se da Inglaterra, da Suíça. E encampou isso. Exatamente. É, Quer dizer, eu queria... as coisas vão mudando e se a gente não acompanha isso, se perde. Não é? Aí existe você para contar. Você, eu falo não só você, existe essa personalidade para criar essas histórias para o futuro. Amanhã o cara vai abrir o livro de quem? De Valclay. Isso o professor Valclay contou essa história. E ela é verídica, porque você tem esse padrão de veracidade. Você não escreve qualquer bobagem. Você Seu Milton, né? eu digo muito que isso é a minha herança para as minhas filhas. Então, eu quero que elas, quando um dia eu virar saudade, aí, né, que todos nós um dia viraremos, que elas possam dizer, foi meu pai, escreveu isso, tá entendendo? Porque essas coisas ficam, né? Eu posso até estar sendo ingênuo, né? Porque a gente nunca sabe, né? O futuro, os tempos históricos, eles são distribuídos em passado, presente e futuro, mas o futuro, ele pode não acontecer, né? Isso é uma verdade, isso faz parte também da nossa existência. Mas eu digo muito aqui, a escrita e a leitura é uma coisa muito importante na vida de todo ser humano. A gente precisa nos identificar, né, dentro desse universo das letras, né, da escrita. Hoje, eu como professor, eu gosto de levar meu aluno a escrever. E eu lamento porque está se perdendo. Eu ainda resisto na internet, até sou considerado ultrapassado, mas eu resisto escrevendo a palavra completa, viu, Gustavo? Me disse que você é um homem muito tecnológico, mas eu não boto TB nem VC, eu gosto de botar também, com acento, você, e assim por diante.
Mas Entendeu? isso é uma coisa, eu fui escrever hoje tava pegando uma anotação, como eu tive dificuldade de escrever, né? Porque é tão difícil eu pegar uma caneta para escrever, e assim, tia Cida mandando, a gente falando da live, não sei o que, ela vai lá, manda por escrito, você manda por escrito. Essa é uma coisa que a gente vai perdendo, não vai mais tendo essa dinâmica, né? Vou fazer um registro aqui bem legal, assim, que eu lembro de uma pessoa que eu quero até agradecer, que usei a foto que ele fez da bandeira da cidade de Cruzeta, Cécio Pereira, um figuraça, um cara que eu gosto muito, né? Uma pessoa assim que é um amante da fotografia, eu sou apaixonado por fotografia, então assim, eu fico viajando nas fotos dele, de Cruzeta, de tudo, né, das pessoas, eu gosto muito de Cécio, e também queria fazer uma observação. Eu tentei, a gente ainda não conseguiu agendar uma live, mas eu quero fazer muito uma live com ela. Ela tem eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, desculpa, mas assim, ela tem um estúdio de tatuagem em Cruzeta, né, que é a Tinta de Cereja, fantástica, ela tem um traço maravilhoso, eu gosto muito de tatuagem, meu filho também gosta muito, minha filha, a gente gosta de estar arriscado, e assim, é uma artista fantástica, isso é muito legal, essa abertura pro diferente, né? Uma cidade do interior, não existe mais essa barreira, né? Bacana, uma coisa legal e assim, parabéns para a Tinta de Cereja, faz um trabalho muito bacana na cidade. Eu também acho bonito, eu gosto também de tatuagem, acho bacana. E, curiosamente, eu passeando pela história, vai fugir um pouquinho do tema, mas é rápido. E você tocou no assunto tatuagem, e existiu 3 personagens da história que usaram tatuagem. Você não imagina. A Rainha Vitória, da Inglaterra, a Imperatriz Cici, da Áustria, e o czar da Rússia, Nicolau II. Eles usavam tatuagem. Muito bacana isso, Então, as pessoas às vezes dizem, é uma coisa muito moderna. Não, o novo não precisa do velho. Não, sem dúvida. Meus alunos. Gente, eu vou compartilhar aqui umas fotos que foram feitas pelo primo do Valclay, que é o Ricardo Alexandre Dantas de Araújo. Vou compartilhar aqui umas fotos que ele fez da nossa Cruzeta, e espero em breve a gente estar podendo ver o nosso açude do jeito que ele está aí agora, vocês estão vendo aí. Uma foto belíssima do nosso pôr do sol com uma canoa. Isso me representa muito porque eu particularmente acho muito bacana a gente ter essa percepção, né, de Cruzeta, como a gente viu, é uma imagem que para mim deixa bem marcada, um cenário espetacular da nossa cidade, né? Gosto bastante mesmo, e como é bacana a gente ver a nossa cidade, né? A nossa com essa bela imagem, e sem dúvida gosto de fatura. Deixa eu só pegar aqui, tem outras fotos aqui também, né? A família do Valclay aí, uma coisa muito legal, essa história toda, os pais, a esposa, né? Valclay. Não, são minhas irmãs, papai e mamãe, é o meu núcleo familiar. Não, pessoal, achei que fosse sua esposa aqui, ó. Não, mas é minha irmã mais nova. É minha irmã mais nova. As suas irmãs são muito bonitas, viu? Obrigado, seu Milton. E sua mãe era uma mulher muito bonita. Apesar de estar um pouquinho doente, mas era muito bonita. Essa foto bonita, gente, aqui. Eita, pulamos muito dessa casinha, né? Já pensou? Olha só a diferença do nível de água, né? Isso é uma coisa... Ainda bem que o açude está pegando água. Isso é bacana. Essas fotos são do primo do Valclay. Ele teve uma felicidade muito grande aí em fazer essas fotos. Ele já não está mais presente com a gente, né, o Ricardo? Olha só que sensibilidade aí nessas fotos. Eu sou apaixonado por fotografia. Gosto muito. Gosto de verdade. Infelizmente, né? Partiu muito você faz parte da vida, né? Pessoal, deixou aí uma riqueza, né? Imagens plenas para nós cruzetenses, para a nossa família, isso também é muito bacana. Pronto, a tatuadora é Martinha. Fabrício, eu estou querendo fazer uma live com ela.
organize aí para a gente fazer uma live com ela, que eu achei fantástico o trabalho dela, queria trocar uma ideia com ela, achei muito bacana mesmo. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa aqui. A gente já está há um tempinho aí, né? Fazendo aí. Eu queria só trazer mais uma foto aqui, que a tia Cida nos trouxe. E eu queria depois que a gente partisse para as considerações finais, né? Cada um fizesse aí, só mostrar essa foto aqui que a tia Cida trouxe, que retrata a nossa história do jeito que a gente lembra de Cruzeta do Açude. A menina vai. Amanhã vai para casa e de noite Olha aí, a cidade, né, a imagem do jeito que a gente... Quem lembra... Atrás da nossa casa. Atrás da nossa casa, ali perto do Denox, né? A Cida fala um pouquinho dessa foto aí pra gente. Bem, essa foto eu consegui tirar essa foto do livro de Dona Terezinha. Essa foto mostra a casa do doutor Nemésio, a casinha do lado direito, que era a bomba que puxava a água. A casa do doutor Nemésio em frente ainda bastante arborizada. Aqui as canoas que ficavam exatamente atrás lá de casa, a casa de mamãe. E ao lado da casa de José do Gelo. Exatamente. Não vê a de José do Gelo, mas vê aqui ao fundo da casa do doutor Nemésio o escritório do Denox. Então, ainda consta aí aquela cerquinha de pedras que eu falei, certo? Aquela cerquinha que era onde a gente pulava, ia pegar as pitangas lá em doutor Nemésio, quando ele aparecia, a gente pulava no açude. Só que aí não dava... Isso aí para a gente namorar, não era bonito? Não, eu não peguei isso, não. Mas peguei... Bacana. Mas vamos aqui às considerações finais. Para mim foi um prazerzaço estar aqui falando de Cruzeta. Tem muito assunto. Eu sei que a gente não falou tudo que a gente programou falar, né? Ficou muito assunto assim, mas eu acho que foi um papo super agradável, bacana, gostoso. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né? Mas vamos às considerações finais. Aparecida Guedes. Aparecida Guedes, presente. Bem, eu gostaria aqui como eu já falei sobre o pessoal da educação, e eu tinha feito um relatozinho bem pequenininho sobre as pessoas da saúde. As primeiras pessoas, no caso, Dona Nália foi uma das pioneiras, o primeiro médico, o doutor Isau Rosado Maia, e já mais do tempo mais nosso, mais atual, Dona Doralice e Dona das Dores. Prestar um agradecimento que muitos fizeram por Cruzeta no setor de saúde. E com relação a figuras religiosas, as pessoas que responsáveis pela religião na nossa cidade, tem como primeiro padre mais importante, Padre Ambrósio, que foi quem construiu a religião de Cruzeta. Depois, Padre Ernesto, Padre Assis, Padre Dalvacir Salustino, Doutor Nemésio, Dona Chaguinha e outras pessoas, mas cito essas que são as primeiras e as mais conhecidas. E hoje, no setor religioso, pelo lado religioso, nós temos a pessoa de Padre Carlos Eduardo, que está há 5 anos já na nossa cidade, que muito vem fazendo pela nossa cidade, pelo lado religioso, pelo lado ajudando a parte social e a parte cultural. Certo? Então, queria deixar nosso agradecimento como filhos de Cruzeta a essas pessoas e as pessoas que estão dando continuidade a esse trabalho, certo? E era meu pensamento, eu até tinha comentado com o Gustavo, iniciar essa live, quando eu fosse me apresentar, botei até notar aqui Nossa Senhora dos Remédios pertinho de mim, fazendo, está aqui, está do meu lado, e a minha ideia era prestar uma homenagem cantando a estrofezinha só, porque o hino ia ser muito cansativo, muito grande. Mas eu não fiz no início, e se for oportuno, eu farei no final, no fechamento da live. Ok? Bacana. Bom, Ok. Então, quiser se pronunciar, eu deixo para o final fazer essa homenagem a Nossa Senhora dos Remédios.
Certo, então no final a gente encerra cantando o hino de Nossa Senhora. Valclei, traga aí sua fala aí, meu amigo. Quero agradecer bastante. Então, eu pensei, na verdade, eu só falei 30% do que eu tinha planejado, né? Imagina. Mas eu vou encerrar falando de duas pessoas que são o meu eixo, né? Que são a minha identidade, né? E que a eles eu devo tudo na minha vida. São meus pais, seu José Valdo e dona Cleide, né? Então, papai, que muito trabalhou pela agricultura em Cruzeta, né? Terminou a sua vida profissional como gerente da Imparne, e mamãe, que foi secretária, diretora de escola, professora da escola Dom Adelino Dantas, né? Como dona Alexandrina um dia me lembrou bem, a escola dos pobres, lá em Cruzeta, como era chamada, né? E depois ela terminou sua vida profissional como secretária municipal de Educação e Cultura, né? Na gestão dela, e aí nesse livro que eu fiz para ela, para comemorar os 70 anos, está registrado, né, que ela, como secretária municipal de Educação, criou o concurso de quadrilhas estilizadas na festa, na bonita festa aqui acontece São João. Então, essa foi uma contribuição importante, né, da minha mãe, que deixou para a educação de Cruzeta, certo? Outro ponto importante que a gente não falou, mas que também está nesse meu livro, Fatos Pitorescos de Cruzeta, é a pessoa de Cipriano Lopes Alvão, o Major Piano Lopes, né, que identifica a cidade, Cruzeta do Major Piano, né, e que eu entendi, e que eu batizei essa situação que o identifica como uma perífrase, que é uma figura de linguagem que identifica o ser através de uma característica. Então, o Major Piano, nesse livro, está registrado como sendo uma perífrase, a Cruzeta do Major Piano, né? E a todos os cruzetenses, o meu caloroso abraço, seridoense, né? É um prazer, né, ter a minha identificação pessoal ligada ao Seridó e à Cruzeta. Muito obrigado. Bacana, Valclei, brigadão mesmo. Agora sim, o pessoal está perguntando aqui quem era aquela senhora que apareceu aí falando com você. É minha sogra, que está aqui, passando uma temporada... As pessoas estão perguntando, querendo saber aqui. O Piabeiro tem essa característica também da curiosidade, né? Assim, de querer saber das coisas. Né? Vai. Uma boa noite para ela, Daí. Boa noite. Milton Simão, diga aí, suas... Gente, a gente sai daqui super animado, porque a gente só falou de coisas boas. O cruzetense não deseja outra coisa senão o crescimento dessa cidade. Que a gente tenha esse amor permanentemente e que a gente consiga transferir esse bem-querer que a gente tem por essa cidade a todas as pessoas que nos ouviram falar e que nos viram a imagem. Nós, eu, Aparecida, Valnei, Gustavo, Valclei, nós queremos muito bem a Cruzeta e queremos que vocês também queiram muito bem a Cruzeta. Façam dela uma excelente cidade para se morar, com respeito às pessoas, à tranquilidade, à saúde, enfim, que façam de Cruzeta um lugar excelente, que tenha esse título de a cidade excelente. Obrigado por nos escutarem até agora. Gente, eu tenho que agradecer. Obrigado a meu pai pela iniciativa de provocar esse bate-papo aqui. Eu sei, Valclei, que a gente vai sair, que a gente até falou, a gente vai sair com um gostinho de quero mais, de conversar mais, né, de falar mais. A gente tem tanto assunto gostoso, tanto assunto bacana, mas a gente vai na linha do sentimento, falando do que a gente vive, né? E espero que vocês tenham gostado bastante, né? Muito obrigado à TV Três Rios Web aí, que transmitiu pra gente aí. O meu link acabou ficando privado, é só os meus amigos, eu não sei o que aconteceu, teve um errozinho na transmissão, mas... Três Rios Web. Inclusive, uns amigos me mandaram aqui dizendo que não estavam conseguindo entrar. E peço desculpa aí. Eu não sei nem como dizer o caminho, porque... Não, mas tranquilo. E, assim,
ela vai ficar gravada aqui, assim que gravar, eu vou disponibilizar para todo mundo aí, para a gente continuar esse papo. Agradeço muito a disponibilidade de todos vocês, de Valclay, de Tia Cida, do meu pai. Agradeço o convite, a lembrança, porque eu digo assim que eu sou um homem de gratidão. Então, eu gosto de quando as pessoas lembram, né? Então, isso é uma gratidão. A gente precisa, e eu ensino também isso às minhas filhas. A gente é grato. Nós precisamos ter gratos. Mas show de bola, muito grato, muito obrigado mesmo. E tia, vamos lá, comece aí. Vamos. Não pode chorar, Milton, não. Eu também foi uma das coisas. Milton disse, não, Cida, porque aí eu choro. Ele já chora muito na missa perto de mim. Eu não quero hoje choro, não. Não quero mesmo. Então, eu não acho que a gente não vai cantar o hino todo, porque é muito grande, vai cansar o pessoal, talvez, né? Então, vamos cantar só a partezinha. Vou botar Nossa Senhora dos Remédios aqui perto, em gratidão a Nossa Senhora dos Remédios por tudo que ela nos tem dado, certo? Vamos lá. Eia, povo devoto a caminho, sob a vista bondosa de Deus, vamos todos levar nosso preito a bendita Rainha dos céus. Salve, ó Virgem, Mãe piedosa. 3 Rio Web. Salve, estrela formosa do mar. Santa Mãe dos remédios, sobre nós lançai olhar. Santa Mãe dos remédios, sobre nós lançai olhar. Bem, pessoal, com essa homenagem à Nossa Senhora dos Remédios, eu mando meu abraço carinhoso para todos os conterrâneos nossos e que Nossa Senhora continue nos abençoando como sempre o fez. Que ela permaneça em nossa família, em nossos corações e nos dando tudo o que é de mais importante, o amor a Deus e aos nossos. Um agradecimento a todos que nos prestaram, nos ofereceram um pouco do seu tempo em ouvir isso que a gente falou, e tinha muito mais coisa para falar, mas aqui vai a nossa homenagem à Cruzeta. Muito obrigada, um abraço para todos. Obrigadão, gente, valeu, muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço. Valeu, beijo grande, Cruzeta. Valeu. Tchau, vamos lá essa. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, obrigado pela parceria, né? Pode solicitar aí em outro momento, né? Sim. As comemorações ao centenário continuam ainda, né? Verdade. Ok, gente, muito obrigado, valeu. Vamos ver o Ibope. Se o Ibope for bom, a gente faz uma segunda edição, né? Verdade. Gostou, hein, Valclay? Foi interessante. Beijo grande, gente. Valeu. Um abraço. Beijo, tchau.